que fale do Neymar vai voltar à pauta, porque o Neymar está de volta no Santos. E o Jameli está conosco aqui, Zaidan. Tudo bem, Jameli? Tudo bem, Ronaldinho? Um abraço para você, um abraço para o Zaidan. E você Grande tem razão, Jameli. né? Grande Zaidan, um abraço aí para você, pro Manuel. O Manuel tá contente com esses últimos resultados, né? Tá. O fim de semana foi dele. Aliás, rapaz, o que mostraram você jogando em 93? Antes da final da Copinha, né, Zaidan? Ele jogou muito, o Jameli jogou demais, aquele título do São Paulo, fez um golaço, batendo pênalti, o homem arrebentou naquela Copa São Paulo e teve a carreira que teve, não foi à toa. Então foi muito bom ver você jogando lá, viu, Jameli? No fim de semana reproduziram muito, por ser de novo Corinthians e São Paulo e Corinthians. Ah, Zaidan, pô, obrigado, cara. E a gente conversa, né? Eu falei muito mesmo, né? Por causa da final, né? Um majestoso final de Copa São Paulo de novo. Cara, fazem 32 anos que foi aquele 25 de janeiro, né? E como que o povo brasileiro, né, lembra do futebol. O pessoal lembra daquele jogo. Fala, eu lembro que o jogo foi 1-0, você fez o gol, depois 2-2, você fez o gol de pênalti, fez o gol no final, o Pacaembu lotado, o Corinthians, o tobogã do São Paulo, aquele negócio. E, claro, né, eu fico parecendo aquele golfinho, sabe, que fica lá, às vezes fica embaixo d'água, daí quando chega a Taça São Paulo, o golfinho levanta, dá aquela respirada, o pessoal lembra de mim. Foi boa demais essa, viu? Ô, Jameli, me fala uma coisa. Aí o tempo passou, rapaz. Você teve uma carreira consolidada no Brasil, na Europa, virou dirigente. Você trabalhou com o Neymar, né, Jameli? Eu queria saber o que você está sentindo desse momento. Qual era a tua expectativa quando tocaram nesse assunto? Se você achou que era viável ou não? E como é que você avalia essa agora uma realidade? O Neymar tá de volta. Bom, Ronald, eu a semana passada, né, nos programas que eu participei, eu achava difícil o Neymar vir, não pelo Neymar nem pelo Santos, mas pelo Clube Árabe, né? Era uma negociação complicada, valores absurdos, né? Muito dinheiro, tanto do lado do Neymar como do lado do investimento deles também, tudo. Então eu achava que não ia rolar. Achava mesmo, de verdade, que não ia rolar por causa do time árabe. Mas depois que fez essa rescisão de contrato, eu acho que vai ser ótimo. Eu acho que é ótimo para todo mundo, cara. Eu acho que é ótimo para o futebol brasileiro, para o futebol paulista, para o Santos, para o Neymar, para a gente que é apaixonado por futebol. Né? Eu tenho um carinho especial pelo Neymar, porque, como você falou, naquele time de 2010, né? Naquele time que a gente formou, na gestão do Luiz Álvaro lá, eu era o executivo de futebol naquela época, né? E era um desafio muito grande, porque a gente estava pegando um time que vinha de uma gestão do Marcelo Teixeira de muito tempo, vinha um grupo político novo, sem dinheiro, a gente tendo que usar, como sempre o Santos, né, usar as categorias de base, e daí tinha lá um filé de borboleta, tinha um lá que dormia em campo, um tal de Ganso, tinha o Wesley que não fazia um gol em ninguém, o André que não fazia gol em ninguém, o Edu Dracena que era um ex-jogador, o Léo que era um ex-jogador, o Dorival Júnior que era um treinador que ninguém ainda tinha, né, não era um treinador consolidado, então foi um desafio muito grande, e daí aconteceu o que aconteceu, né? Aconteceu daquele time de 2010 encantar o Brasil, depois em 2011 ganhar a Libertadores, eu já não estava mais na Libertadores, mas ganhou a Libertadores e foi um negócio sensacional, né? Até as contratações, a gente vê agora o Danilo e o Alexandre indo para o Flamengo, foram dois jogadores que a gente trouxe naquela época, tiveram sucesso depois. O Zé Love foi o nosso centroavante da Libertadores, o Rafael goleiro. Enfim, deu tudo muito certo, né? E foi um trabalho que até hoje, né? Não só a torcida santista, mas o povo, né? O público que gosta do futebol, lembra daquele time de 2010. Muito bom. E aí, Zaidan? Ô Jameli, é interessante a relação do torcedor do Santos com o Neymar, porque eu me lembro, o primeiro jogo que o Neymar entrou em campo no profissional, eu estava no Pacaembu, estava trabalhando. Santos, se não me engano, foi o Mogi. Oeste. O Manuel está dizendo que é Oeste, então provavelmente foi o Oeste. E o Neymar estava no banco. Ele nunca havia jogado no time profissional, só treinado. O técnico do Santos era o Wagner Mancini. E eu estava lá na cabine
da Bandeirantes, no Pacaembu. E o jogo 0-0, o Santos não estava legal naquele jogo. E a torcida, então, começa a gritar Neymar, Neymar, Neymar. Ninguém ali tinha visto o Neymar jogar, porque ele nunca tinha jogado pelo time profissional. Só tinha aparecido no time da base, Copa São Paulo, não sei o quê. Muito pouco, né? Até porque a ideia era preservá-lo mesmo. Mas a torcida já pediu o Neymar e o Mancini atendeu. 0-0, não é bobo, colocou o Neymar. Ele até meteu uma bola na trave, entrou visivelmente nervoso e tal. Mas já notava-se uma relação muito especial, porque muitos nem conheciam, nunca tinham visto o Neymar jogando, mas já estavam pedindo o Neymar. Então acho que quem tem 25 anos hoje e torce para o Santos, o cara que nasceu em 2000, ele viu o Neymar. Ele não viu nem mesmo o time de 2002, 2004, que foi campeão brasileiro, né? Porque ele tinha 2 anos, depois 4 anos. Ele viu o Neymar e Ganso, sobretudo Neymar, que é o grande craque de 2002 para cá no futebol brasileiro, né, Jamel? Zaidan, eu conheci o Neymar na época que eu estava lá em Santos, né? Conhecia ele daqueles jogos de final de ano, que vai amigos de não sei quem contra amigos tal, que a gente ia jogar, vinha das férias da Europa, né? E o Neymar, molequinho, 13, 14 anos, magrelinho, jogava com a gente, e todo mundo falava, ó, esse é o futuro, esse é o futuro. E a gente conhecia ele dali, né? E daí depois ele começou a jogar, começou a entrar e teve, né, esse sucesso aí, mas desde muito pequeno. Eu falo para todo mundo, eu trabalhei com o Neymar num momento que ele era um Neymar puro, né? O Neymar ainda era aquele diamante que estava sendo lapidado ainda, né? E eu tinha que cobrar ingresso e a torcida ia assistir os treinos do Santos, aquele Santos de 2010. Porque o que esses meninos faziam no treino, eu ficava olhando assim, depois eu chamava o Dorival e falava, Dorival, você viu a qualidade do treino da gente, cara? É impressionante. Fazia uma rodinha de bobinho, fazia aqueles joguinhos de posse de bola, o time ficava 10 minutos sem pegar na bola, porque eram bons. Não é que os outros estavam mal, é que era muito bom, né? Então o que eu vi o Neymar, o Ganso, essa molecada toda aí, o Arouca, o Wesley, o que eles faziam no treino, os treinos eram sensacionais. Eu acompanhei de perto, né? A gente participou da montagem do treino, eu ainda brinco, até hoje ainda falei, pô, Neymar, eu encontrei com ele faz muito tempo já, né? Foi um evento que teve da Red Bull lá no instituto dele, lá na Praia Grande, que eu fui lá como comentarista para a Red Bull em espanhol e tal. E eu encontrei com ele e falei, pô, Neymar, você nunca teve um cara que falou tanto não na tua vida que nem eu, né? Porque eu era o executivo de futebol e eles estavam começando e era muito assédio, né? Eles tinham tudo ali, era questão do marketing, era questão de viagem, todo mundo queria falar com eles, a gente tinha ali uma dificuldade, né, naquele time, porque era muita mídia e eles tinham que fazer comercial no horário de treino e a gente não podia deixar, tinha que falar não. E daí eles, o staff, o pessoal do marketing mesmo, do financeiro do Santos, falavam, se eles não fizerem comercial, a gente não paga o salário. Mas a gente tinha que falar não, porque se eles não treinassem, o foco deles era o futebol, né? Então foi um momento muito legal, cara, muito bom. Naquele ano de 2010, eu fui em todos os jogos do Santos de 2010, eu não falhei nenhum jogo. Então eu acompanhei aquele time do começo, da formação, quando a gente começou a fazer, né, a formação, ó, vamos trocar o Rodrigo Souto pelo Arouca, que acho que vai dar certo, vamos trazer, o Durval, que vai encaixar ali com o Edu Dracena. Mas e aí? Mas vai jogar com o Neymar, o Robinho, o Ganso, o André, daí tinha mais, Madison, todo mundo lá pra frente, vai jogar. E, pô, foi demais, cara. Foi foi esse time que meteu 8-1 no Guarani, na Vila. Tá brincando. Agora, ô Jamel, só me permita aqui. Meteu 10 na Viraense, depois metia 7 no outro. Era uma máquina. Mas, o Ronald, só uma pergunta aqui. Claro, Zaidan. É o seguinte, Jamel, você, além de ter sido um grande jogador, você tem experiência como dirigente, tem experiência como observador, inclusive internacional, observador de jogadores. Eu não sei se você tem essas informações, mas primeiro, quando era aquele papo de, talvez emprestem o Neymar para o Santos, aí eu achava normal que fosse até o meio do ano só. Mas já que ele rescindiu, vão manter essa história de um contrato só até o meio do ano? Muito estranho, não vejo porquê, já que ele não tem mais contrato com nenhum clube, não há por que ele assinar só até o meio do ano.
Queria saber se você tem alguma informação. E segundo, aí até com a sua experiência de jogador, o Neymar, na sua opinião, consegue voltar a jogar, não em alto nível, porque se ele jogar 30 minutos, ele vai jogar em alto nível, mas jogar 10 partidas seguidas, jogar um campeonato, a maioria dos jogos, em alto nível, ele tem condição física para isso, Jamel? Pô, Zaidan, a tua pergunta, como sempre, é sensacional, né, cara? A lesão que o Neymar teve de ligamento cruzado foi a lesão que encerrou minha carreira. Então eu passei por isso, eu sei o que é. Não é fácil, né? Não é fácil voltar. Tá certo que a tecnologia mudou, né? A medicina adiantou. Eu acho que o Neymar tem os melhores profissionais do mundo cuidando dele, né? Tanto na parte da operação como da recuperação, fisioterapia, tudo. Então eu acho que não tenho informação do contrato dele. Eu sei o que vocês sabem, o que está saindo aí na imprensa. Mas eu tenho uma leitura muito clara, Zaidan, disso daí. É o seguinte, se eu tô junto com o Neymar ou o staff do Neymar, eu faço um contrato com o Santos, não sei se é possível, claro, eu estou falando aqui o mundo ideal vendo de fora e uma situação que seria boa para o Santos e para ele. Eu faria um contrato com o Neymar até um dia antes da convocação para a Copa do Mundo do ano que vem. Eu acho que ficaria o desafio do Neymar voltar para o Brasil, se recuperar com tranquilidade. Você falou dele jogar 10 jogos seguida. Eu acho que ele não precisa jogar 10 jogos seguida, joga os jogos principais, tem uma viagem longa, tem um campo ruim, tem uma sequência de jogos complicada. O Neymar não vai. Vamos preparar o Neymar para dar títulos, para dar futebol, para dar qualidade para o Santos, mas para dar para a seleção brasileira também. Eu acho que o Neymar é importante para a seleção brasileira ainda. Então, eu acho que o que motiva o Neymar hoje não é dinheiro. Se eu estou no lugar do Neymar na parte lá, eu falo assim, eu vou fazer um contrato com o Santos de R$1. Daqui até a Copa do Mundo, R$1 o Santos vai me pagar. Simbólico. Porque ele consegue, através do que o Neymar arrasta, de mídia social, de marketing, ele consegue ganhar de um outro lado que não seja o Santos. O Santos não tem como pagar o salário do Neymar hoje. A gente sabe disso. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Então pode ser uma coisa simbólica, que eu acho que cairia muito bem para a torcida, para todo mundo, falar, eu quero ganhar R$1 do Santos. Só que daí das outras marcas eu vou ganhar dinheiro, eu vou explorar a imagem, tudo que é rede social é comigo, eu quero ter a liberdade de poder usar o nome do Santos e usar tudo que envolve a camisa do Santos para benefício meu, para ganhar dinheiro, para não perder. Então eu acho que vale isso. Mas o principal que eu vejo é o Neymar dentro de campo, cara. Eu acho que tem que chegar para ele e falar, Neymar, você tem um último projeto na sua vida como jogador de futebol, que você merece pelo que você jogou, você merece ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. O que aconteceu com o Messi na última Copa? É a tua última chance. Cara, foca nisso. Vai comer o que a gente mandar, vai dormir a hora que a gente mandar, você vai confiar na gente, você vai ter essas pessoas, você vai ser o Neymar, jogador de futebol daqui até a Copa do Mundo e vai trazer o Hexa pro Brasil. Ponto. Botar isso na cabeça dele. Cara, se conseguirem fazer isso, eu acho que o Brasil tem chance de ganhar a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo. Se não for assim, e o Neymar vai ser um cara, se não conseguir fazer isso, que a gente vai sempre falar, daqui a uns anos, vai falar, olha, o Neymar ele podia ser bola de ouro, ele podia ser o melhor do mundo várias vezes, podia ter ganho a Copa do Mundo, e daí por uma questão que ele tomou a joelhada nas costas e não conseguiu jogar, daí perdemos uma Copa, a outra que ele fez a parte dele, mas o time não fez, tomou o gol da Croácia no último minuto e a gente não ganhou, e ele passou para a história como mais um cracaço do Brasil, como a gente teve vários, que não foi campeão do mundo. Então, eu fico até meio assim, meio emocionado de falar nisso, cara, porque o Neymar, que eu vi lá com 17, 18 anos, molequinho lá, que batia na minha sala, que fala, pô, Jamel, você é chato pra caramba, você não deixa a gente comer Big Mac, porque a gente tem que jogar amanhã. E daí eu ia lá, eu comprava o Big Mac e dava pra ele, falava, se você jogar e fizer gol e tal, ele pode comer o Big Mac, Neymar, não tem problema. Então, eu lembro do Neymar assim. Você ia comprar porque você comprava pra você também, né, João? Então, o Zaidan, o problema era esse, né? Porque eu comprava o Big Mac pro Neymar e ele corria e jogava, e eu já não corria. E daí eu comprava, além do Big Mac, comprava a batatinha, comprava o nugget e tal, e aí deu no que deu, né? Ô, Jameli, o Bruno Miliose do Esporte da Rádio Bandeirantes tá aqui, quer fazer uma pergunta pra você. Fala, Miliose. Ronald, Zaidan, tudo bem? Jameli, obrigado por conversar com a gente nesse dia. E, bom, a gente tá falando muito sobre a volta do Neymar e pra mim remete a um tempo do futebol brasileiro em que o brasileiro tava acreditando muito no próprio futebol. A gente lembra do Neymar das dancinhas, o Neymar do Moicano e toda aquela coisa que comoveu muita gente, que o brasileiro
parou para assistir o Santos jogar, mesmo aqueles que não eram tão ligados ao futebol. E o Jameli, cara, inserido nesse contexto, eu queria saber como é que foi administrar essas questões e também se vocês acreditam que essa volta do Neymar também pode trazer nem que um resquício do que a gente tinha nessa época em relação ao futebol brasileiro, porque realmente era um ânimo muito grande para ver o Santos jogar, acreditar no Brasil, para as próximas Copas. Acredita que dá para resgatar um pouquinho disso, Jameli? Miliciós, eu acho que dá, cara. Eu acho que a gente está andando na contramão aí há muito tempo, que a gente quis ser Europa, cara. Eu acho que o grande erro do brasileiro foi ver o que a Espanha fazia de belo, o que a França fazia de certo, o que a Alemanha fazia de certo, e a gente quis ser esses países. Ao contrário deles, que eles viram o que o Brasil fez e adaptaram para o futebol deles. E daí eles estão na nossa frente agora, começaram a ganhar. Então eu acho que o Brasil tem que voltar a ser o Brasil do 1 contra 1, o Brasil não do irresponsável, mas do Brasil corajoso, de pegar a bola, partir para cima, e se perder não tem problema, vamos lá. A gente tinha, e isso foi uma coisa que eu aprendi no Santos, porque cara, com a camisa do Santos eu tenho a felicidade, eu fui abençoado de participar de 2 times inesquecíveis do Santos. Talvez o Santos tenha tido 5 times inesquecíveis, que todo mundo lembra. Então o time de 95 eu participei como jogador, e o time de 2010 eu participei como gerente, como administrativo, como executivo. E nos 2 times a gente tinha um lema no vestiário, cara, que era assim: se a gente fizer um a mais que eles, a gente ganha. Era o lema do time. O Santos sempre foi assim: se a gente fizer um gol a mais do que o adversário que a gente vai jogar, a gente ganha. Se os caras fizerem 3, a gente fizer 4, a gente ganha. Se os caras fizerem 5, a gente fizer 6, beleza. Vai ter um jogo que os caras não vão fazer nenhum, a gente vai fazer um e vai ganhar. Então eu acho que isso está faltando para o brasileiro. E o Neymar é a imagem disso, né? Eu fico meio assim quando falam, o menino Ney. Não é mais o menino Ney, mas é o Neymar ainda. Ele cresceu, ele evoluiu, ele amadureceu, ele tomou pancada, ele fez coisa certa, fez coisa errada. Tem muita gente que passa o pano porque é o Neymar, não, mas ele fez coisa errada, ele tem que ser criticado. Como ele fez muita coisa certa, ele pode fazer muita coisa certa ainda. Então eu acho que o Neymar é essa imagem que a gente tem de recuperar o futebol, mas não o futebol brasileiro querendo imitar o europeu. O futebol brasileiro jogando a nossa essência, jogando com ataque, não desguarnecendo lá atrás, lógico, mas tendo uma ideia, né, de jogar para frente, porque tem muita gente que fala, o que é jogar ofensivo? Para mim, o jogar ofensivo é diferente do que o Zaidan pensa de jogar ofensivo, o que você pensa de jogar ofensivo. O que é jogar bonito? Dar um chapéu, ou dar uma caneta, ou fazer uma tabela e fazer o gol? Tem gente que acha bonito dar drible, tem gente que acha bonito fazer uma jogada rápida, um contra-ataque e fazer o gol. É muito superficial você falar jogar bonito, jogar para frente, mas o Brasil tem um jeito de jogar. E eu acho que o Neymar o Neymar agora, com 30 e poucos anos, ele não vai jogar o Neymar com a ponta esquerda, vai dar lambreta, vai dar pedalada, não vai fazer mais isso porque ele não tem condição física. Mas ele pode ser genial, como ele é genial, jogando no meio de campo, fazendo com que os outros jogadores, com que Vini Júnior, Rodrigo, sei lá quem jogue, Martinelli, essa molecada toda aí, funcione e jogue. E ele vai fazer os caras jogar. Então, eu acho que é uma chance para o futebol brasileiro, é uma chance para o Neymar e é uma chance para o Santos, né? E para todos nós, amantes do futebol, a volta boa, né? A volta bem do Neymar. É isso. Ô Jameli, muitíssimo obrigado mais uma vez por você atender o nosso pedido aqui na Rádio Bandeirantes, e a gente se fala em breve aqui mais sobre o futebol, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ronald, meu vizinho, e eu queria também deixar um alô aí pro Zaidan. Eu estou escrevendo um livro e o Zaidan, eu pedi pro Zaidan escrever umas palavras para eu colocar na contracapa do livro, que cada vez que eu leio eu choro, Zaidan. Obrigado mesmo, queria deixar... Chora de arrependimento, né? Você fala, o que eu vou fazer esse cara escrever isso aí? Não, cara, demais o que você escreveu. O livro vai ser lançado aí daqui a pouco. E, queria te agradecer em público mesmo, que você sempre foi um grande mestre pra mim. Quando eu cheguei aí meio bobãozão aí na Rádio Bandeirantes para comentar os jogos, você me sentou do lado ali e falou, melhor, eu vi a tua transmissão, eu achei que você podia fazer isso assim, assado. E são coisas que eu levo até hoje pra mim, né, quando eu vou transmitir os conselhos que você deu, e queria te agradecer em público para isso, meu. Nada a ver, Jamel. Eu que agradeço a lembrança e foi uma honra escrever lá. Escrevi o que eu penso, apenas o que eu penso. Um grande abraço. Valeu, Zaidan, Manuel, Ronald, meu vizinho, um abraço aí. Valeu, obrigado, Jamel. Grande abraço para você. É isso, falamos.